Você acredita no inferno? Acredita que lá é um lugar de sofrimento e dor, que as pessoas de má índole vão depois que elas morrem? Pois bem, eu me chamo Lauri e hoje eu vou tentar te explicar como é o verdadeiro inferno e explicar o que todas as culturas e religiões do mundo tentaram explicar com esse conceito de inferno. E eu já adianto que é bem diferente do que a maioria das pessoas pensam. Por isso, assistam esse vídeo de mente aberta. E antes do vídeo começar, você sente que precisa de respostas ou está em busca de direcionamento? Ou talvez apenas deseje um olhar mais profundo sobre a sua vida? Oferecemos leituras de tarô personalizadas e totalmente online. Através do tarô, acessamos tanto o plano consciente quanto o inconsciente, ajudando você a enxergar com mais clareza os sinais da sua jornada. Conduzimos cada atendimento com sensibilidade e profundo respeito à sua própria verdade pessoal. Além disso, nossa abordagem é energética. A leitura revela como sua energia está fluindo no momento atual e quais padrões estão influenciando a sua vida e o que você precisa fazer para se alinhar com os seus verdadeiros objetivos. Enfim, chega de enrolação, tem mais informação na descrição. E é isso, bom vídeo. Você já parou para ver o conceito de inferno em diferentes tradições? Como vivemos em um país onde mais de 80% das pessoas se denominam cristãs, e é essa a visão coletiva do inferno que domina a psique das pessoas. Um local de punição eterna para os pecadores, bem caracterizado pelo fogo, escuridão e essa separação de Deus. Esse lugar que vamos depois da morte. E a questão aqui não é que esteja errado ou que esse inferno seja falso, mas que a interpretação dele, essa sim, é feita de uma forma completamente errada. Afinal, todas as religiões têm essa representação do inferno. Se olharmos para a cultura islâmica, por exemplo, vemos o inferno sendo chamado de Jahannam. E ele também é descrito como um lugar de fogo ardente destinado àqueles que rejeitam a fé e cometem os atos injustos. O Alcorão detalha várias camadas, cada uma reservada para diferentes tipos de pecadores, enfatizando a justiça divina. Bem parecido com a obra da Divina Comédia, de Dante Alighieri, que influenciou profundamente a visão ocidental do inferno, descrevendo-o com 9 círculos, cada um correspondente a diferentes pecados e punições, o que valeria um vídeo só para explicar toda a simbologia desses círculos e o que na visão de Dante cada um representava. Então, quando olhamos para outras culturas como o budismo, o assunto desse inferno começa a se tornar um pouco diferente. No budismo, especialmente no tibetano, existem descrições de infernos quentes e frios, onde as almas sofrem de acordo com o karma acumulado. Esses reinos seriam temporários, e após o esgotamento do karma negativo, a alma pode renascer em outras formas. Já na mitologia grega, já temos a visão do submundo, e não um inferno propriamente dito, onde é governado por Hades e dividido em regiões como o Tártaro, onde os pecadores sofrem punições eternas, e os Campos Elíseos, reservados para os mais virtuosos. E esse Tártaro seria o mais perto do inferno que conhecemos, e nessa cultura ele é apenas descrito como um abismo profundo e sombrio. Já os nórdicos acreditam em Niflheim, um mundo totalmente oposto ao convencional, sendo gelado e sombrio, onde residem os mortos que não foram para Valhalla, e é governado por Hel, filha de Loki, e é associado à punição e ao esquecimento. Já no Egito Antigo, o submundo era chamado de Duat, e então, após a morte, a alma passava por julgamentos, como a pesagem do coração contra a pena da verdade. Se o coração fosse mais pesado, a alma era devorada por Amit,
resultando na aniquilação. A mitologia babilônica descreve esse submundo sendo conhecido como Irkala, um lugar sombrio onde os mortos residem eternamente. Aqui nessa versão não há retorno, bem parecido como o Tártaro é representado. A deusa Ereshkigal governa esse reino e os mortos viviam em uma existência sombria e sem retorno. Ao longo da história, então, praticamente todas as culturas e religiões criaram alguma versão desse inferno, sendo um lugar sombrio, de sofrimento ou de punição. Mas por que será que essa ideia é tão universal? Por que civilizações que são separadas pelo tempo, espaço e religião construíram imagens tão semelhantes? E a resposta para essa pergunta está dentro de nós. Em vez de enxergar o inferno apenas como um destino após a morte, podemos compreendê-lo como um arquétipo do inconsciente humano. Inclusive, tem um vídeo meu que fala especificamente sobre esses arquétipos. Então, esse inferno seria basicamente uma representação simbólica das nossas emoções mais sombrias. A culpa, o medo, vergonha, arrependimento, desespero. É como se, ao cometer atos que contradizem nossa consciência mais profunda, caíssemos temporariamente em um inferno interno, uma sensação visceral de queda, de prisão e de agonia. Uma punição que não é de fogo literal, mas sim de um fogo espiritual que queima, arde, mas também purifica, porque a dor e o sofrimento psíquico já é o suficiente. Então, luxúria, gula, avareza, ira, inveja, preguiça e orgulho, os famosos 7 pecados capitais, cada um deles é uma ação ou estado que, quando alimentado, nos afasta da lucidez e da liberdade interior. E eles não nos condenam depois da morte, mas nos prendem agora aos vícios, às compulsões, às repetições inconscientes que nos levam a sabotar a nossa própria vida. Então, apesar das diferenças, todas as versões do inferno falam exatamente da mesma coisa. Falam desse mesmo processo psíquico, dessa dor de estar desconectado da luz, de viver no pecado, no egoísmo e no nosso próprio orgulho. O inferno é o lugar do eu acima de tudo, uma prisão de si mesmo. Então, é quando o seu ego é quem domina e dita as regras. Então, o nosso ego seria a representação do diabo. Então, o inferno seria basicamente a consciência dos seus atos impuros, da arrogância e da negação dessa verdade. O fogo aparece aqui sendo o peso do desequilíbrio moral, e estamos tecnicamente já sofrendo no inferno, pois essas emoções trazem consigo um peso espiritual que muitas vezes nem sequer percebemos. É quando estamos em uma vida sem propósito, sem sentido, guiada apenas por instintos e ego. A libertação então seria em transcender esses estados, pois até mesmo o inferno nórdico, um inferno de gelo e não de fogo, representa aqui essa ausência do calor humano, de alma, de esperança, e essa frieza espiritual significaria a morte em vida. Quando entendemos o inferno sendo um símbolo e não um lugar, percebemos então que não se trata de um destino futuro, mas de um reflexo do próprio presente. Quando mentimos para nós mesmos, nos afastamos da verdade, sabotamos nossas relações, deixamos que a raiva, a inveja
o orgulho domine. Então, como vimos, as religiões sempre falaram através de metáforas, tentando traduzir o invisível com imagens compreensíveis para a mente humana, e o inferno é uma das mais potentes entre essas. Veja os nórdicos, por exemplo. Eles viviam em terras congeladas, longos invernos, escuridão e isolamento. Para eles, o calor era símbolo de vida, de união, de divindade. Então, o inferno deles era de gelo. Era ausência, o oposto da alma viva. Já os povos do deserto, como os hebreus e os primeiros cristãos, viam o calor escaldante como sofrimento. Ali, o fogo virou castigo. Por isso, sempre vale lembrar dessa simbologia. O inferno queimava, não o corpo, mas a consciência culpada. Então, cada civilização projetou no mundo espiritual as angústias que carregavam dentro de si mesmos. Por isso, o inferno não é literal, e sim é um espelho da alma humana. Então, as culturas criaram o inferno não para te condenar ou para criar um medo e fazer você seguir à risca os mandamentos, mas sim para te mostrar a dor de você se desconectar de você mesmo. Então, se o inferno não é um lugar, mas um estado de consciência, então precisamos de mapas que nos ajude a compreendê-los. E a Cabala nos deu um dos mais antigos e profundos mapas da alma humana, a famosa Árvore da Vida. Na tradição cabalística, a Árvore da Vida não é apenas um símbolo esotérico, é um diagrama do ser, da consciência e do universo. Ela é composta por 10 sefirotes, esferas de energia, que representam diferentes estados de percepção, emoção e existência. No topo está Keter, a coroa, a mais sutil e elevada manifestação da consciência. Ela é a unidade com Deus, o todo, a pura luz do ser. E se a gente olhar lá para baixo da Árvore da Vida, na base, encontramos a Sefirot de Malkuth, o reino, o nosso mundo físico, denso e concreto. E é aqui que vivemos, sentimos e encarnamos. E a jornada espiritual é justamente subir por essa árvore, desde o mundo material até a consciência divina. Cada Sefirot representa uma qualidade que devemos integrar: sabedoria, compaixão, equilíbrio, beleza, disciplina, amor. É o caminho da autotransformação e do despertar. Mas a Cabala também fala de um reflexo, uma sombra dessa árvore da vida, as clipotes. Então, as clipotes representam os estados distorcidos da consciência, ou seja, é quando uma Sefirot perde seu equilíbrio e se torna corrupta, separada da luz. Então, enquanto as Sefirotes da Árvore da Vida nos elevam, as clipotes nos puxam para baixo, para dentro. Então, elas não aparecem aqui sendo algo ruim. Elas nos puxam para realidades psíquicas cada vez mais densas, dolorosas e fragmentadas. E elas não são um aspecto ruim que tem que ser evitado. Então, Malkuth, o plano físico, já é o ponto mais denso da criação da Árvore da Vida. Mas as clipotes são ainda mais densas que a matéria. Elas representam estados de consciência mais pesados do que a própria realidade física. Então, a ansiedade constante, a culpa que nunca cessa, a vergonha profunda, vícios que corroem a nossa alma e essa sensação de estar desconectado de tudo, até de si mesmo, esse é o inferno da consciência. Um lugar onde você sente, mas não entende, sofre, mas não vê saída, onde tudo parece denso, escuro e opressor. E o mais assustador disso tudo é que você, mesmo no inferno, continua acordado, continua vivendo a sua vida normalmente, mas com esse peso desnecessário e que você nem sequer sabe de onde ele vem. E isso é estar no inferno.
A resposta para essa pergunta também se encontra dentro de nós. Então, quando você cai nas clipotes, ou no caso, quando você nega quem você é, quando você foge da dor ao invés de escutá-la, quando alimenta ilusões, o ego, orgulho, raiva, inveja, cada emoção distorcida te arrasta para uma camada mais profunda da tua própria prisão. Mas a boa notícia é que o mesmo mapa que te mostra a queda também mostra o caminho de volta. A subida começa quando você reconhece a dor, quando percebe que até a raiva tem algo a te ensinar, que o medo quer te proteger, mas que você não precisa mais viver por ele. Então você começa a integrar essas sefirotes, uma a uma, até reencontrar Keter, a unidade com o todo. Então você entra no inferno quando começa a negar e rejeitar a parte de si mesmo. Quando você sufoca a raiva, a tristeza, o desejo, a dor, fingindo que elas não existem. Quando você sofre em silêncio, sorrindo por fora, mas quase implodindo por dentro. Esse é o verdadeiro inferno. E você só sai dele quando entende que as suas emoções, todas elas, também são você. Que sentir não é uma fraqueza, é humanidade. Aceitar suas sombras é o primeiro passo para a luz. Não se trata então de eliminar o sofrimento, mas de escutá-lo. Ele está tentando te mostrar aonde dói e por que ainda dói. Então, quando você acolhe sua dor com presença, quando entende que o inferno é o lugar onde você mesmo se abandonou, e entende que é somente você que pode sair dele. Inclusive, assistir esse vídeo já é um passo para a saída dele. Então, para concluir, o inferno não é um castigo divino, nem algo ruim. É, na verdade, um pedido da alma para que você retorne para casa. E talvez, o céu e o paraíso sejam também uma representação e não um lugar físico que vamos depois da morte. E tanto o inferno quanto o paraíso estejam, na verdade, dentro de você, apenas esperando serem lembrados. E bom, de qualquer forma, o vídeo já está bem grande. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Eu espero que você tenha entendido e espero que você tenha gostado. Comente a sua opinião e se vale um vídeo explicando a Divina Comédia, a jornada de Dante no inferno e como que ele fez para escapar do inferno. Enfim, deixe seu gostei e até uma próxima.